Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Tudo é Possível. Vocês já conhecem, Karim Ferris, toda semana com convidados especiais e interessantíssimos, um melhor que o outro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já está inscrito, divulgue para outras pessoas se inscreverem e deem as suas sugestões. Enfim, hoje vou receber um convidado especialíssimo, Fulvio Stefanini. Seja bem-vindo, Fulvio. Obrigado. Prazer imenso estar aqui, né? Batendo esse papo com você, papo completamente descontraído e tal. É disso que eu gosto. Vamos que bom. O prazer é todo meu. Fulvio. E eu vou começar do final, porque você está numa peça... Sim. Porque o nosso podcast tem um caráter biográfico, motivacional, e às vezes eu falo da vida das pessoas do começo lá de trás. Mas em vez de ver, né, você começou há mais de 60 anos, já fez teatro, cinema, TV, tudo um monte. Mas vamos começar do que você está fazendo agora, que é a peça Meu Pai ou O Pai? O Pai. O Pai. Eu confundo porque o filme é Meu Pai, O filme é Meu Pai. O filme é Meu Pai. A peça O Pai, vocês estão no Teatro Wall, no Shopping Higienópolis. Isso. É isso. Nós estamos lá, a peça está... Aliás, está fazendo sucesso, porque a gente começou... Nós estreamos essa peça em 2016, né? Aí fizemos durante 2 anos... Aí demos uma parada e tal, eu fiz uma outra peça, aí veio a pandemia e tudo mais e tal, e resolvemos remontar o Pai, sem saber muito bem se a coisa ia dar certo, se não ia dar certo e tal, mas de repente estourou, explodiu, né? Então nós já estamos lá, fazer agora no final do mês, 4 meses de casa lotada, sucesso absoluto, um prazer imenso estar fazendo a peça agora, refazendo, né? Muito bom. E eu fui ver e é sensacional. E o seu trabalho, eu já tinha te visto cinema, teatro com o Rodrigo Lombardi, aquela peça lá que A Grande Volta. A Grande Volta, tal. Então já tinha te visto em tudo. Mas essa peça... Bom, a peça é fantástica. O filme é fantástico, né? Tanto que o Anthony Hopkins ganhou o prêmio, ganhou o Oscar de melhor ator. Aliás, você também ganhou o prêmio Shell de melhor ator. Com essa peça, com esse personagem. Com esse personagem, é fantástico. Quem não viu, vá ver. E dirigida, e mais legal ainda, dirigida pelo filho, Léo Stefanini. Pelo Léo, que já esteve aqui também. É uma experiência legal, porque o diretor e quer dizer, no caso, o Léo, quer dizer, a gente tinha uma certa apreensão, digamos assim, antes de começar os trabalhos, pensa assim, pai, filho, e... sei lá, a intimidade de pai e filho. Vocês nunca tinham trabalhado juntos? Nunca tinham feito? Tínhamos trabalhado juntos, né? E tínhamos feito um pequeno trabalho juntos num remonte, mas foi uma coisa pequena. Esse foi o primeiro trabalho para valer. E aí, eu disse, bom, você tem que dar certo, e como dar certo? A gente esquecer que é pai e é filho. A gente ser profissional. E nós levamos nessa pegada de profissional mesmo, né? E aí a coisa foi melhor, porque a gente conversava como profissional mesmo, com os mesmos questionamentos, as mesmas sugestões e orientações e discussões sobre o personagem, qual o rumo a seguir. Enfim, não era o pai e o filho, era o profissional, né, o ator e o diretor. Isso foi bom. Até o penúltimo dia. Porque no penúltimo dia, antes da estreia, né, para o público, etc., quebramos um pau. É mesmo? Em casa ou no teatro? No teatro. No teatro. Aí a gente esqueceu que era profissional, aí era pai e filho, a gente quebrou o pau violento, cada um foi para um lado. O elenco ficou com os olhos esbugalhados, assim, meu Deus, e agora? E tal, não sei o quê. Essa cara amarrada, barulho para cá, joga uma coisa para lá. Aí depois a gente viu que tudo era uma besteira. É claro que tudo acabou dando certo e a gente estreou muito bem e foi só um momento, assim, Foi até bom, né? Porque, pra gente não esquecer... Isso é legal. Foi por conta Talvez estivesse segurando. Foi por conta de caminhos do espetáculo ou foi... Foi por causa do som, do volume... Por causa do volume que ótimo. de uma trilhazinha sonora ali daquele momento. Assim, não, aqui acho que deve aumentar um pouquinho. Não, acho que não deve aumentar. Não, mas se não deve aumentar, eu não consigo fazer direito. Quando assim, consegue, não consegue. É mesmo? Aí ótimo. Foi um pau violento. E foi... Mas foi bom. Foi produtivo, porque
da briga surgiu a luz. Olha que legal. Me diga uma... E aí deu certo. Era aquela cena, é difícil falar sem dar um spoiler total, mas aquela cena final? Era essa cena? Era essa cena. Era essa cena. Genial, essa cena. né? Você lembra, Genial. não tem um negócio da dancinha Então, e tal, não sei o quê? Tem. Pois é, eu achava que tinha que dar um volume para valer. Sim. Não explodiu o teatro, não nesse sentido, mas uma coisa muito vibrante, né? Eu achava que dessa forma a gente conseguiria um resultado melhor e tudo mais. Ele achava que talvez nem tanto. E aí a gente discutiu, quebrou o pau, já ficamos no meio termo. E acabou ficando bom. Eu ia perguntar isso, tá no meio termo, né? Porque eu não me lembro, não me chamou atenção. Porque ficou no meio termo, a gente achou que estava numa toada boa. O volume da musiquinha não me chamou atenção, mas me chamou atenção a musiquinha, a dancinha, a sua dancinha. E a Carol, eu soube, ela me confidenciou. Foi ideia sua? Eu tô enganado? A dancinha foi ideia sua? Como é que foi? A ideia surgiu da necessidade de um final que, de uma certa forma, elucidasse toda aquela trama, aquele drama, né? A gente não queria que terminasse muito para baixo. Muito para baixo. Porque senão as pessoas iam ficar muito tristes, muito comovidas, continuam, né? Mas tem mas pelo menos tem uma saída, dá para respirar, né? É uma coisa que termina, pelo menos, lá mais para cima, né? Mas você falou solucionasse, você usou, não sei se você usou esse verbo, solucionasse, ou... Porque, assim, esclarece, porque não é claro, né, o que é a dancinha. Não é claro porque fica um pouco na cabeça de cada um. Exato, né? Isso que eu tô falando. Mas o que para nós era muito claro, que aquilo ali era o fim de um ciclo. Sim. O fim de um ciclo. Seja de uma forma... Então, a última coisa, o último momento da vida dele, diz assim, e eu não cheguei a ser o dançarino que eu queria ter sido. Que legal. De musicais, de sapateado e tal. Então, essa, de uma certa forma, é o sonho realizado no último momento Que legal. No último respiro, digamos assim. Que legal. Fantástico. Acaba sendo bonito, né? Acaba sendo interessante, né? Lindo, né? E é lindo de uma forma leve, né? De uma forma leve, porque a dança, todo mundo gosta daquela dancinha, né? Pois é, meio cômico, meio ingênuo, assim, né? Exatamente. Eu não tenho a pretensão de ser bailarino, claro. nem é o caso, não sou mesmo. Claro. Mas, enfim, só para mostrar como o sonho pode ser realizado até nesse momento, né? Exatamente, genial. Fúvio, eu quero saber de você, eu quero várias coisas de você, assim, não sei se você tem, assim, um personagem mais marcante, antes de você, não sei se você já tem isso na sua cabeça, seja em teatro, cinema, porque eu posso estar enganado, você fez uma novela chamada Imigrantes, na década de 80. Sim. Foi em 1980, eu acho. 80 ou 90, por aí, 80 ou 90. Acho que foi 80 mesmo, 80, e você fazia um descendente italiano? Fazia um manquitola, né? Tinha um probleminha na perna. Tinha. Isso foi uma invenção minha para dar que humanizar legal. um pouco o personagem. Que legal. Fazia assim. E depois, o personagem talvez mais marcante tenha sido o Tonico Basso. Deixa eu te cortar, desculpa. Mas porque essa novela tem uma frase que eu uso até hoje, que é um homem faz o seu destino. E eu acho que é do seu personagem, mas eu não... Um homem faz o seu destino. Seu estilo? Seu destino. Seu destino? Seu destino. Será que é minha? Porque lá, então, os imigrantes, tinham o imigrante árabe, tinha o imigrante italiano, espanhol, etc, né? E eu realmente, meu pai, essa novela a gente adorou, né? Eu era ainda adolescente e tal, mas uma novela maravilhosa. E teve um personagem que falou essa frase, mas eu também, a essa altura, não sei se... Eu também não tô lembrando se fui eu que falei. Não tô lembrando. Mas concordo. Perfeito. E aí, desculpa, eu te cortei pra... E aí, você tava falando do personagem mais marcante. Um personagem muito marcante foi o Tonico Bastos, né? Da Gabriela, né? Do Jorge Amado. O Tonico Bastos era aquele almofadinha, conquistador, metido a conquistador. As coisas não davam muito certo e tal, mas ele estava sempre na possibilidade... Na viagem dele. Exatamente. Na possibilidade de uma grande conquista, etc. Então, esse foi um personagem extremamente marcante e que possibilitou, assim, momentos muito legais, assim, na minha carreira, de emoção mesmo, enfim, coisas assim. Porque o personagem ficou extremamente marcado, né? Não só para mim, mas as pessoas ficaram muito carismático, muito interessadas na trajetória daquele personagem. Entendi. Né? E
Então foi uma coisa muito marcante na carreira e que até hoje tem gente que lembra, imagina, isso aconteceu em 1975. Caramba! É, 40 anos. até hoje tem gente que lembra, né? Claro. Agora já são os velhinhos, né? Que lembram assim, eu lembro de você na Gabriela. Então, assim, Olha tá que bom, legal. né? Que legal. Mas foi um personagem bastante marcante, possibilitou, inclusive, a, a- uma aproximação muito grande com o Jorge Amado, né? Que legal. Acabamos ficando muito, eu diria, muito amigos, porque eu gosto de dizer que eu fui muito amigo de Jorge Amado. Que legal. Mas, na realidade, que a gente legal. se dava muito bem, e Que ele legal. sempre me convidava para um festejo, algum evento lá em Salvador Que e tal. legal. E eu fui, uns legal. 2 ou 3 eu fui, né? E a gente se dava muito bem, né? Muito bem mesmo. Eu gostava muito, né? Do Jorge Amado. Ele era uma pessoa, uma figura humana fantástica, né? Ele e a Zélia. A Zélia também, né? Então foi um momento legal da minha carreira, né? Depois fui a Portugal, convidado pela RTP e tal, e o país parou, né? Com a chegada do Tonico Bastos. Sério? Claro, opa! Tonico Bastos vem aí, né? Que legal. E aí parou realmente a gente provocou um cancelamento de voos, porque invadiram a pista do aeroporto. Para receber. Talvez não estivessem preparados para uma multidão tão grande. E aí a multidão invadiu a pista. E os aviões não podiam descer, subir, nem nada, né? E aí, por 2 horas e meia. E aí, anos depois, eu conheci o Mário Soares, que na época era primeiro-ministro, depois ele foi presidente. E quando ele foi presidente, ele foi convidado para um jantar aqui em São Paulo, eu fui também e tal, não sei o quê. E a pessoa me apresentou, disse, o Mário Soares e tal, ele se apresentou, como vai, muito prazer. Parou, olhou para minha cara e falou assim, me paraste o aeroporto por 2 horas e meia. Ele lembrou. Que ótimo. Ele olhou bem e lembrou da ocasião que vocês tiveram lá. Porque foi uma coisa que o país inteiro comentou, né? Aquela loucura, né? Da ida lá do Tonico Bastos e da Savala, que fazia a Elizabeth Savala fazia a amante dele. Não, fazia a menininha ingênua. Fazia, esqueci o nome da personagem agora. Mas, enfim. E foi muito bom, foi muito marcante, né? Foi muito marcante. Enfim. Então, e momento marcante? Esse foi o personagem mais marcante. A vida de ator proporciona como esse encontro com o presidente de Portugal, por exemplo. Você diria que esse foi o momento mais marcante da sua vida ou tem alguma outra coisa que aconteceu? Não, tem algumas coisas marcantes, assim, que são muito... que emocionam, né? Nessa viagem, por exemplo, teve um fato curiosíssimo. Enfim, nós ficamos ali em Lisboa e tal, fomos lá para uma entrevista, uma coisa assim, e tinham seguranças, né? Desculpe. Imagina. Tinham seguranças e tal. E aí, então, vou até tomar um golinho também. É bom. Nesse momento é bom uma aguinha na caneca, tudo é possível. Tudo é possível. Uhum. Tudo é possível. Olha aí, tudo é possível. Eu vou fazer o seu eco. Tudo é possível. Mas nessa viagem mesmo, aconteceu um fato curioso. Nós tínhamos seguranças e tal, né? Porque o povo vinha para valer, loucura, né? Hein? Aí nós fomos num bairro chamado Alfama. Alfama dos Marinheiros, uma coisa assim. E aí nós fomos lá e tal, e aí descobriram que a gente estava lá, porque a gente chegou num carro e tal, meio escondido, mas não adiantou nada. Olha ele lá, o Tonico, veio uma multidão em cima e tal, e segurança segurando aquele pessoal, não deixando chegar perto e tal. E aí, mas teve uma senhora, né, e um rapaz que era irmão dela, ela conseguiu furar o cerco, chegou no meu ouvido e falou assim, eu gostaria tanto se o senhor pudesse ir até aquela porta, e me mostrou uma porta, né, uns 30 metros, uma porta, né, porque a minha mãe, ela é paralítica, e ela não pode, ela gostaria muito de ver o senhor, porque ela é sua fã e tal, mas ela é uma senhora e tal, não sei o quê. E o rapaz estava com ela, se pudesse e tal. Eu falei, claro, vamos lá. Aí eu orientei o segurança para ir abrindo o caminho e a gente chegou até a porta. Quando nós chegamos na porta, eu cheguei nessa porta que estava aberta, eu cheguei, olhei, tinha uma senhorinha, pequena, sentada numa cadeira de rodas, né? E ela estava bem assim, encolhidinha. Aí, quando ela fez assim, o rosto dela se iluminou,
né? Ela levantou da cadeira, veio na minha direção andando. Que loucura. E aí ela veio pé ante pé, veio andando, plá, se agarrou em mim, eu abracei e tal. E ela tentando falar, nem conseguia muito bem e tal. E aquela senhora, que era a filha dela, ali, começa a berrar, dizendo que eu tinha feito um milagre. Que coisa. O Nico Bastos fez um milagre! Milagre! E o irmão tentando acalmar a irmã e tal. E ela começou a gritar pela rua e todo mundo na rua não sabendo o que estava acontecendo. E veio. Bom, aí o segura. Mas foi uma coisa muito marcante e emocionante. Que coisa linda. É óbvio que, em seguida, eu saí dali, ela voltou para a cadeira, não se levantou mais. Claro. Mas você vê como uma emoção muito forte pode provocar numa pessoa uma reação desse tipo. Dela levantar da cadeira, né? Fez com que ela levantasse da cadeira. Foi um momento, assim, muito, muito emocionante. E olha que bonito isso, a gente... eu tá com um ator aqui, né, um ator de octogenário, que já fez inúmeras coisas, aí você pergunta pro cara uma cena marcante, é você ver, ele relata que é a expressão no rosto de uma senhorinha que você foi. Olha como mostra, né, o seu caráter, o que tem dentro de você. São coisas que tocam muito profundamente a gente, né? São essas coisas assim, porque o ator, o artista de modo geral, ele trabalha muito com a sensibilidade. Sim. Então ele vai apurando nessa sensibilidade, vai ficando mais, enfim, mais presente, mais... às vezes as pessoas até são sensíveis e nem conseguem trabalhar bem a sua própria sensibilidade. Mas o ator trabalha com isso, né? Então, essas cenas ou esses momentos assim são muito marcantes, né? E aí você começa a achar que já valeu a pena. A carreira já valeu a pena, apesar dos obstáculos, apesar do trabalho, apesar das barreiras que você tem que transpor e tudo, mas vale a pena. No fim, vale a pena. Muita gente me pergunta, jovens, né, adolescentes e tal, eu sempre incentivo, eu digo assim, olha, não é fácil, é dureza, mas vale a pena. Vá em frente. Se é esse o seu sonho, vá atrás, né? E o máximo que pode acontecer é a pessoa quebrar a cara. Isso é o máximo. E de duas, o humor vai aprender e vai insistir. Ou não desiste. Ou pode dar certo. Ou pode, então, insiste. Você pode até descobrir que, pensei que era legal, não acho. Ou pode, sei lá. Ou um outro caminho, uma outra coisa no caminho, que não é exatamente isso. Claro. Aproveitando esse texto, o que você diria que era... Você voltando 70 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, voltando para... E você fala, pô, eu consegui, eu atingi. Coisas que você achou impossível, você achava... E se eu olhar para trás e falar, olha... Claro que você já tem uma carreira super de sucesso. Então, isso em si... Né, o conjunto da obra já seria uma coisa, já é uma coisa para você olhar para trás e falar, caramba, eu consegui. Mas teve alguma coisa específica assim? Ou no começo da carreira você quase desistiu? Coisas assim nesse sentido, assim? Olha, eu acho que o início da minha carreira foi marcado por algumas coincidências muito favoráveis, né? Por uma dose de sorte também. Você tem que ter sorte também, né? Não adianta você trabalhar, feito louco, e esbarrar em outras coisas que não acontecem e tal. As coisas têm que acontecer. Porque talvez, quando a gente esbarra demais, talvez porque não seja o seu caminho ali, né? Talvez seja... Exatamente, né? Então, eu acho que acontecendo algumas coincidências que foram legais, né? Você tem que agarrar. Isso você tem que agarrar. Você tem que... O bonde não pode passar e você diz assim, depois eu pego o próximo. Não, você tem que pegar logo, né? Então, eu acho que aconteceram essas coisas e eu soube aproveitar de uma certa forma. Tive um pouco de sorte, né? Quando o mercado também não era tão competitivo como é hoje, né? Verdade. Hoje é muito competitivo. E são milhares e milhares de atores hoje, né? Naquela época tinha muitos atores, mas não como hoje, né? Então você tinha que, de uma certa forma, ganhar aquela competição mais modestinha. Não era tão acirrada. Não era tão acirrada. Você tinha que estudar muito. Isso sim. Hoje eu acho que as pessoas competem muito e estudam menos. É verdade. Naquela época você tinha que estudar muito. Você tinha que saber. Porque você convivia com gente que sabia muito.
Verdade. Né? O ambiente teatral, o ambiente de televisão, eram pessoas muito bem informadas, eram profissionais de alto gabarito. Então, eu me espelhava muito neles também, eu olhava muito, queria aprender muito. Eu acho que isso, de uma certa forma, foi moldando a minha carreira e eu fui aproveitando alguns momentos, talvez nem todos, mas, enfim, fui tentando aproveitar da melhor maneira, entender melhor a carreira, a profissão, saber se era isso mesmo que eu queria. Eu fui descobrindo que era, à medida que foi avançando. Disse assim, não, esse é o meu caminho. Você começou com que idade? Jovenzinho, de 15, 16? 15 anos. 15 anos. Com 15 anos eu resolvi que queria ser ator. É? Mas eu não sabia do que se tratava. Ué? Eu fui atrás, né? E aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Já aos 25 anos, eu recebi um convite que foi, eu diria que foi modificador mesmo. Divisor de águas. Divisor de águas na minha carreira aos 25 anos. Eu recebi um convite no meio do trânsito. Eu estava na Rua São Luís, me lembro como se fosse hoje. No centro de São Paulo. Aí o sinal fechou, alguma coisa assim. Emparelhou um carro. O sujeito abriu o vidro e era o Maurice Vanot, que era um diretor que tinha sido do TBC, era um diretor muito competente, já muito experiente e tudo mais. Disse assim, Fúvio, eu queria falar com você, que bom te encontrar. Caramba! De Janeirinha para... Cada um num carro. Cada um num carro. Disse assim, oi, Vanot. Eu sabia quem era, né? Oi, Vanot. Tudo bem e tal. Não era meu amigo, mas eu sabia quem era. Assim, quero convidar você para fazer uma peça. Ah, é? Como é que eu faço? Aí trocamos ali uma forma da gente se falar, então não lembro qual foi, mas enfim. E nada mais era do que Quem Tem Medo de Virginia Woolf, com Cacilda Becker, Valmor Chagas e Lilian Lemmertz. Caramba! E eu, fizemos os 4, fizemos um estrondoso sucesso, né? E com a Cacilda Becker e Valmor, que eram 2 monstros sagrados. E eu e a Lilian, nós estávamos começando, os 2 com 25 anos, né? Vocês eram os filhos? Filhos deles, não. Não. Quem? Os filhos, os personagens? Não. Nós éramos professores, eu, professor, ela, minha mulher, a Lilian. Né? E ele era um professor mais velho de faculdade, e era um primeiro dia de um curso que ia acontecer na faculdade e tal. E eu era o professor que chegava, jovem, que é convidado para ir à casa dos 2, e eles massacram o cara. A peça é isso. Mas massacram o casal. Sim. Mas era genial. Era genial. A plateia enlouquecia, né? E aí isso para mim foi, poxa, trabalhar com os 2 monstros sagrados e ainda ser elogiado, aí, ser premiado, porque o espetáculo foi super premiado e tudo mais. E eu recebi prêmio, a Lilian também recebeu prêmio. Enfim, como coadjuvante. Então, pô, isso aí foi, como você disse, demais. Um divisor de águas. Que demais. Né? E até então você tinha feito mais o quê? Mais teatro? Eu tinha feito mais televisão. Mais televisão. Embora eu tivesse feito algumas peças de teatro, mas eu tinha feito mais televisão. Ou talvez na balança, talvez tivesse um certo equilíbrio. Mas eu tinha feito, já fazia assim, algumas novelas da TV Excelsior já, né? Da TV Excelsior, na época da TV Excelsior, né? Ivani Ribeiro, né? Walter Avancini dirigindo, já estava começando por ali, né? Então foi... Que legal. A peça não estava em cartaz ainda, ele estava procurando... Não, foi montada... Com esse elenco original. Era o início. Era o início, que legal. Muito legal. Legal demais, né? Depois fizemos no Rio também, estourou, foi uma loucura. Que legal, né? Uma lembrança boa que eu tenho. Maravilhoso. Se tudo fosse possível efetivamente, qualquer poder de TV e cinema, que poder você gostaria de ter pessoalmente? Se eu tivesse um poder para... Poder qualquer. Se você tivesse direito a um superpoder, se você pudesse fazer qualquer coisa na sua vida. Não estou falando profissionalmente, estou falando qualquer coisa utópica, qualquer coisa de cinema. Qualquer poder, mas um super poder. Eu tentaria fazer com que a sociedade fosse mais igualitária. Olha que legal. Mais justa. Que todos pudessem comer. Não estou fazendo demagogia, não. Não, assim. Legal, é isso.
Né? Legal demais. Uma coisa mais justa mesmo, sabe? Que todos tivessem oportunidade. Eu acabaria com a violência, que eu acho que a violência não leva a nada, né? Eu acho que o mundo seria muito mais feliz, né? Se as pessoas pudessem aprender, né? Se você puder educar uma sociedade, você vai com certeza ter uma sociedade melhor. Que legal. Né? Então, se eu tivesse um superpoder... Sim, seria esse. Olha aí, legal. Vamos lá. Legal demais. E alguma outra cena que aconteceu na sua vida que daria uma cena de filme que você falou isso? Daí poderia estar na novela ou num filme? Bom, olha, eu tô com 83 anos. Vou fazer 84 em outubro, né? Você imagina que isso é uma... Pois é. Uma vida... Pois é. Já está começando a ser uma vida longa. Né? Então, muita coisa acontece. Sim. Mas muita coisa acontece. Coisas que você gosta, coisas que você não gosta, coisas que te deixam feliz, coisas que te deixam triste. Ou seja, você passa por tudo, né? Mas uma cena de cinema, assim, que eu... Vamos lá. Bom, eu gosto muito dos animais. Eu acho que os animais são desprotegidos. Que legal. Eu acho que os animais são muito desprotegidos. Eu acho que os animais... Por exemplo, eu sou contra a caça. Ou seja, animal acho que tem que ser protegido. Eles têm o direito. Né? Eles vivem num mundo que é nosso. Verdade. Mas é deles também. Verdade. Né? E eu me lembro que uma vez, por exemplo, meu filho chegou em casa e disse assim, eu passei pela Avenida Washington Luiz e tinha lá um cachorro atropelado e tal. Às 2h30 da manhã. Um cachorro atropelado e tal, me deu uma pena e tal. Não sei o quê. Assim, vamos lá. Aí nós fomos lá e realmente... Você falou para ele, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá, minha mulher também. Vamos lá. E fomos os três, às essa hora da manhã. Quando nós chegamos, era um sábado à noite, um trânsito chato, né? E tal, passando ali e tal. Eu parei o carro e, obviamente, impedindo que os carros passassem pertinho do cachorro, que estava numa sarjeta. Era um cachorro grande, né? E não deixava a gente chegar perto porque ele rosnava. Ele tinha sido atropelado. E aí, o que faz, o que não faz, e não sei o que e tal, não dá para pegar, não dá, o que a gente vai fazer e tal. Para nossa sorte, passou uma patrulhinha da PM. Nesse momento, eu não sabia o que era, mas parou ali, o que aconteceu? Eu falei, é o cachorro e tal, não sei o quê. Os caras foram muito legais. Porque eles assim, peraí, vamos parar o trânsito e tal. Aí eles já organizaram o trânsito, abriram, né, e tal. E aí a gente tentou pegar o cachorro e tal, não tinha como, nós tínhamos levado um cobertor, né, já providencialmente, né, já pensando nisso. E aí, até o PM agarrou o cachorro de um lado, eu peguei do outro, e tal, e nós pusemos no porta-mala do meu carro. E ele... Meio arisco, bravo, né? Arisco, né? E as pessoas passavam gritando assim, tá aqui. As pessoas são péssimas, né? Pô, sabe? Mas assim, quem foi? Quando viam que era um cachorro, é cachorro. Porque eles gostam de ver gente morrendo, né? Tá brincando. Lamentável, né? Mas aí levamos o cachorro para um veterinário, desses que ficam abertos a noite toda e tal. O cachorro precisava ser operado. Mandamos operar o cachorro e tal. Ele foi recuperado e foi doado e foi uma maravilha. Então, isso é uma coisa que, assim, poxa, fiz uma coisa legal. Muito, né? Uma coisa legal. Muito legal, né? Que legal. Esse é um momento bacana. Agora, a gente passa por tudo, né? A gente passa por tudo. A gente não é bom o tempo inteiro, né? Ninguém. A gente deve ser ruim também. Ninguém. Eu? Não, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho direto. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Pelo menos em alguns momentos. Mas não pergunta pra minha mulher e pros meus filhos, né? Não pergunta pra eles. É isso mesmo. Mas você ia contar outro episódio? Não, é porque é difícil também sacar assim, né? Pensar uma coisa assim dentro dos seus arquivos, né? Não, ainda mais, né? Você com 80 anos, quanta coisa já não viveu, né? Na verdade, você pegou a Segunda Guerra Mundial, né? Você é de 30 Peguei, claro. Né? Peguei a chegada eu me lembro da chegada dos pracinhas, na Avenida São João. Eu fui lá. Tinha um desfile dos pracinhas, né? Enfim, eu passei por... Você tinha uns 8, 10 anos, né, com isso. Eu nasci em 39.
Eles chegaram em 45. Ah, então. Você tinha 6 anos. Você sabe quando eu tinha 3 anos? 3 anos? 3 e meio, por aí e tal. A Itália tinha se aliado à Alemanha. Sim. E eu só falava italiano nessa época. Sério? Porque meu pai era italiano, minha mãe era filha de italianos e tal. Eu não falava português, só falava italiano. Olha. E aí eu não podia mais falar italiano porque tinha problemas. Sim. Né? E aí e tinha falta de trigo na época. Faltava pão. E aí minha mãe acordava a mim, aos meus 2 irmãos, somos 3, né? Um já faleceu, mas nós éramos 3 irmãos. E meu pai era viajante, propagandista de laboratório. Né? E aí minha mãe, às 4 horas da manhã, a gente levantava e ia para a fila do pão, que ficava no Largo do Orochi. Né? E a gente ficava ali naquela fila, esperando e tal, pequeno, né? Eu tinha 3 anos e meio, 4 anos, e a gente ia, né? Me lembro dos meus irmãos, eu sou o caçula, né? Mas a gente ia e ficava lá, andando, né? E muitas vezes, diversas vezes, aconteceu a gente chegar perto da boqueta, porque tem uma boqueta que o cara vendia um filão. Por que a gente ia? Porque era um filão de pão, chamado filão de pão, por pessoa. Como nós éramos 4, minha mãe e nós 3, a gente conseguia levar 4 daqueles pães maiores. Umas né? baguetinhas. E aí, muita gente chegou perto da boqueta e o cara batia, porque acabou. Putz. E aí a gente voltava para casa sem o pão. Sem pão. Então a minha mãe tinha fazer o pão com araruta, né? Ou então tinha um negócio de uma farinha de trigo por baixo do pano, que eu nunca entendi muito bem. Chegava, tinha uma farinha de trigo, aí ela fazia o pãozinho ali e tal. No mercado negro, ela recebia o mercado negro da farinha. Né? Porque sempre tinha um negócio de um ajudar o outro. Tem 1 quilo de farinha, tem não sei o quê. Enfim. E a gente esperava a próxima leva, se era 1 ou 2 dias depois, para voltar para a fila e conseguir o pão. Então, são momentos, assim, que foram muito marcantes na minha vida, né? Ficaram muito marcados, assim. Eu acho que isso é interessante porque também, de uma certa forma, esses momentos te preparam muito para a vida, né? Sim. Para você entender melhor a vida. Ainda mais para a vida de ator também, né? Ator, claro. Aliás, teve algum personagem que você fez em algum desses veículos que te lembrou, Claro que a gente tem a memória emotiva, a memória, né? De modo geral, a gente usa isso, mas algum momento que aconteceu alguma coisa muito similar com a sua vida pessoal? Não. Nunca? Não teve, não. Não teve. Mas eu acho que o que você consegue arquivar na sua vida, quer dizer, ter no seu arquivo pessoal, né? Eu acho que você acaba usando isso de alguma forma na sua profissão, né? Você acaba usando, mesmo num processo inconsciente, você não percebe, mas eu acho que você acaba usando essas experiências de alguma forma, né? São experiências importantes, eu acho, para um ator, né? Viver intensamente a vida, você sentir intensamente, né? Mas a vida também mudou tanto nesses 80 anos, as coisas mudaram tanto, as gerações, enfim, são tantas... Bom, só a tecnologia, o avanço da tecnologia já mudou o mundo de tal forma que... Exatamente, que a gente anda com tudo agora na palma da mão, né? É verdade. É muito louco. Fúvio, para terminar, eu queria que você olhasse aqui para a sua câmera e desse um conselho para quem tem dúvidas sobre essas possibilidades da vida, né? Sobre a vida oferece tanta coisa e tem muita gente que não se aproveita disso. Olha, eu não sou de dar conselho. Geralmente eu dou um conselho meio desastrado, né? Mas... Não vai falar aquele lá que você falou antes aqui. Enche a cara. Enche a cara e amanhã, no dia seguinte, você pensa que vai fazer. E vai levando a vida. Tem aquela história, deixa a menina me levar, vai levando. E tudo, mas Você levou a vida mais assim? Você deixou a vida te levar ou você planejava? Eu acho que sim, eu não planejei muito as coisas. Não. Muito. Aliás, sempre que eu planejei alguma coisa, nunca deu muito certo, mesmo? não. Porque essa história de assim, tem um personagem que eu quero fazer, nunca deu certo. É mesmo? Quando você tinha tal, não rolava? Não rolava, nunca rolou. Jamais rolou. Tinha alguns personagens, eu queria fazer tal personagem, não rolava. Rolaram outros. Então, que foram tão importantes quanto e tudo bem. Esse do pai... como chegou... Eu sei mais ou menos como chegou a você. Como você viu?
como você viu quando chegou a primeira vez? Assim, quando chegou... Bom, a peça, o pai, eu não sabia da existência, né, da peça, do texto, e um amigo meu, porque tem uma atriz que faz a peça, que foi quem trouxe a peça para o Brasil, que faz a minha filha. E ela queria fazer a peça aqui no Brasil e queria fazer comigo. Ela confessou isso, falou isso, né? Queria fazer comigo e tal, mas ela não tinha o contato. Então, ela usou um amigo em comum, né? Para chegar até mim. E aí a gente um dia saiu para jantar e tal, e aí falamos sobre a peça, e eu me interessei muito, mas queria ler, evidentemente. Na hora que eu li a peça, falei, eu não vou deixar de fazer esse papel de jeito nenhum. Que susto, achei que você ia falar. Não. Na hora eu vi que era uma possibilidade muito boa para um ator. Que legal. Que era importante o texto, que o texto era muito, muito bom, um texto consistente, né? E eu quis fazer na hora. E aí foi assim que começamos um processo de leitura e tal. Aí meu filho, o Léo, foi convidado para dirigir, aceitou na hora também, né? E aí começamos o processo de leitura, trabalho, etc. E a coisa nasceu. Muito legal, né? Muito legal, porque aí, a essa altura, né? Porque vão escasseando os papéis, né? A gente vai ficando mais velho, vamos escasseando, né? E um papel desse que é forte, um personagem lindo, maravilhoso, a peça bonita, que você ganhou, faz lindamente, maravilhosamente, e merecidamente ganhou o prêmio Shell. Você já tinha ganho o Shell Melhor Ator? Eu tinha ganho uma vez o prêmio Shell, né? Eu talvez tenha sido, não tenho certeza, talvez tenha sido o único ator que ganhou um prêmio Shell fazendo comédia. Porque não é comum, né, o prêmio sair para um personagem de comédia, né? Mas o personagem que eu fiz era interessante porque era muito humano. Ele não era engraçado porque ele era engraçado, ele era engraçado porque ele era humano, porque ele era verdadeiro. E as pessoas morriam de dar risada, mas morriam de dar risada era na peça Caixa 2. Do Juca. Do Juca. E com o Juca. Com o Juca, né? E as pessoas morriam de dar risada da própria tragédia daquele personagem. Né? Ele estava vivendo uma tragédia. E a tragédia era super engraçada. Então, isso acho que fez com que o pessoal lá do prêmio, a comissão, etc., me outorgasse. Olha que chique, hein? Você não ganhou só. Você foi outorgado. Você só não ganhou o prêmio, você foi outorgado. Que maravilha. Eu vi o Caixa 2 também, acho que no Bibi Ferreira, talvez. Ficou muito tempo em cartaz, Caixa 2, né? Ficou muito bom. Isso mesmo. E você ganhou, você tinha quantos anos agora pela peça recente do pai? Quantos anos? Foi quando? Ano passado, ano retrasado? Não, foi... assim que estreou a peça, foi em 2016. 2016. Então você tá no melhor ator de 2016. 70 e poucos anos. Que legal, né? 78, né? Muito 76. Legal. Não sei, é você, pô. Não sou... 76. Tô brincando. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que eu vou mentir. E por falar em mentir, você vai dar o conselho ou vamos ficar sem falar nada? Não, já dei o conselho. Já deu o conselho? Já tá dado. Mesmo? Ô, Fúvio, quero te agradecer. Na realidade é isso mesmo, né? Quer dizer, a vida... Olha, não abandone os seus sonhos, jamais. Esse é o único conselho para valer. Legal. Não abandone o seu sonho. Isso porque a frustração é a pior coisa do mundo. Então vá atrás do seu sonho. Se der certo, deu. Se não der, bola pra frente. Demais. A gente não podia acabar. Eu ia acabar. Antes disso, eu vou te dar aqui um bottom do nosso podcast. Opa! Tá? Os bottoms. E um presente que o nosso parceiro, Fábio Wood, que não está aqui agora conosco, mas está fazendo aí na casa dele. Olha aqui o presente que ele fez aqui pra você, Fúvio. Tá ali. Opa, ele vai lá. Ele vai retratando aí enquanto a gente conversa. Opa, obrigado, obrigado. Depois você vai receber isso ótimo. Aí. E bom, é isso. Aí queria agradecer muito a sua presença. Fúvio Stefanini tá na peça O Pai. Eu confundo, porque o filme é eu nunca lembro qual é. O Pai. O Pai é a peça. A peça O Pai, no Teatro Florian Zeller. Florian Zeller é o autor. O autor Léo Stefanini. O diretor é o Léo Stefanini. Posso falar o nome dos atores? Porque claro. É uma sacanagem se não falar, né? Claro. Então vamos lá. Carol Gonzalez, Carol Mariottini, Lara Córdula, Paulo Emílio Lisboa e o Wilson Gomes. Esse é o elenco.
O elenco é sensacional. Eles arrebentam na peça. Vá, compre o seu ingresso agora. Olha aí na internet. Compra que vale muito a pena. E tá acabando. Agosto. Se eles vão voltar, não 26 se sabe. de agosto. 26 de agosto Miau. acabou. Então, se vão voltar, não sabe. Então, vá na peça O Pai, que é maravilhoso. Você vai lá ver o Fulvio Stefanini, a Carol Gonzalez, que esteve aqui, que trouxe a peça do Florian Zeller, dirigida pelo filho dele, Léo Stefanini, e esse grande elenco que ele falou e eu não vou saber repetir. Então, não deixe de ir. Faça isso agora. Depois de comprar, depois de acabar aqui o programa. Já! E depois você volta aqui e siga outros aí. Compre já! Siga aí outros episódios. Se você gostou desse episódio com o maravilhoso Fulvio Stefanini, veja outros episódios aí. Se você quer dar alguma observação, algum comentário, alguma sugestão de convidado, mande para nós. Nós estamos na nossa plataforma principal, é o YouTube, mas também estamos nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e todas as outras, nas redes sociais também. Eu sou o Karim Férez, Fábio Ude, Fulvio Stefanini. E bora ser feliz, pessoal. Abraço. Obrigado, Fulvio. Adorei. Carinho, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Adorei também.